Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo e minha amiga do LAC. Sejam bem-vindos ao nosso último encontro com relação ao regimento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Então, na primeira parte do regimento, nós vimos muita questão das atribuições que o regimento, a finalidade do regimento e a questão da competência dos órgãos do Tribunal de Justiça. Então foi bem tranquila a primeira parte, foi muito divertida, diga-se de passagem, porque nós vimos muitas questões questões administrativas do próprio tribunal, né? E com relação também a alguns direitos. E vimos também as funções dos órgãos. O que o órgão faz? Quais são as finalidades principais? Enfim, analisamos tudo. Agora, nessa segunda parte, eu arrisco a dizer para vocês que essa segunda parte do regimento, para quem não está com tempo para estudar, não é uma parte que possa cair na sua prova. Por quê? Porque essa segunda parte, ela está relacionada muito com a questão dos processos que o tribunal acaba julgando, das formas, dos tipos de ações existentes no tribunal. Então, nós vamos ver aí várias ações e a forma do julgamento dessas ações. Veremos algumas questões administrativas, mas a parte 2 vem mais nesse sentido, de trazer as ações, recursos que o tribunal julga e como que deve ser julgado. E com isso, você vai me perguntar, poxa, professor, por que o senhor não acha que vai cair? Porque eu acho que isso aqui é muito aprofundado. Eu acho que isso, na minha humilde opinião, se o examinador cobrar de vocês, é uma sacanagem, porque isso aqui é para advogado. É para advogado que vai atuar no tribunal, perante o tribunal, ele precisa saber dessas regras. Agora, para o servidor, eu já não vejo uma necessidade tão grande para você ser aprovado, saber dessa segunda parte que nós vamos estudar. Todavia, como eu volto a falar para vocês, se vocês estão sem tempo, ficam só com a primeira parte. Ah, não, professor, estou com tempo, eu estou aqui assistindo o curso, eu vou... Beleza, pode ser que caia alguma questão. Então, só faça essa observação, porque aqui, inclusive, eu vou tentar, de maneira bem breve, falar de alguns conceitos, que são conceitos de outras matérias. Para a gente não, porque se eu ficar aqui trabalhando os conceitos de direito processual civil, de direito penal, enfim, aí vai dar uma outra aula. Só para vocês terem uma ideia, por que a matéria é muito específica e acaba aí gerando aí uma situação até inusitada, cobrar isso em prova. Isso aqui seria uma prova de juiz, uma prova do Ministério Público, da Defensoria Pública, aí tudo bem. Eu acho que essa segunda parte tem que ser cobrada. Agora, vamos lá, né? A gente não consegue imaginar, né, o que se passa na cabeça do examinador. O importante é estar preparado. E aí, começamos, né, com o livro 4, título 1, fala processo no tribunal. E aí vamos tratar primeiramente, então, dos procedimentos de uniformização de jurisprudência. Então, olha só que interessante. Aqui nós vamos tratar de alguns processos perante o Tribunal de Justiça. Esses processos que são julgados, que são analisados perante o tribunal. E o primeiro, eles usam até o termo procedimento, nem fala processo, procedimento. Professor, qual que é a diferença do processo com o procedimento? Bem, o procedimento é a forma como se desenvolve o processo. É a forma como se desenvolve os atos processuais. Quando se fala em procedimento, você pode associar em operar, né? A forma de operar. Como assim? Como os atos acabam se movimentando. E o processo seria o conjunto destes atos. O processo seria, então, tudo. O procedimento não. O procedimento seria um dos aspectos do processo. Então, quando se fala em processo,
você tem que entender sempre o sentido amplo, isto é, um conjunto de procedimentos. Quando se fala em procedimento, procedimento é um conjunto de atos. Então, é importante isso. Quando você fala em procedimentos de uniformização de jurisprudência, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando, então, da forma, a sequência de atos que levam à pacificação de jurisprudência. Quando fala uniformização, nós estamos querendo aqui no sentido, o regimento quer trazer, no sentido do quê? De você buscar um meio termo, buscar, na verdade, uma forma única de compreender o direito. Sim, a jurisprudência, quando a gente fala em jurisprudência, nós estamos falando, então, de uma série de decisões. Não é uma decisão, é uma série de decisões que acabam se tornando jurisprudência. Por isso fala jurisprudência. É por quê? Porque há um conjunto de decisões no mesmo sentido. Acontece que, como tudo nessa vida, nada é unânime. A forma de você ver o direito é uma forma diferente da outra pessoa. O que pode ser justo para você, necessariamente não representa para outra pessoa. Imagine isso na cabeça de vários julgadores. Pois é, diante disso, para evitar a chamada insegurança jurídica, aqui criou-se, então, esse procedimento. Vamos uniformizar, vamos tornar igual a jurisprudência para casos semelhantes. Assim, o tribunal evita que o direito que está sendo discutido, se cair para determinado juiz, julgue-se de uma forma, e se cair para outro juiz, julga-se de outra forma. Não. Se envolver o mesmo direito, aí vai se julgar de acordo com aquilo que o tribunal decidiu. Então, o tribunal ele faz a sua própria jurisprudência. Poxa, professor, eu achava que jurisprudência só era do STF, do STJ. Não, os tribunais também têm as suas jurisprudências. Normalmente, essas jurisprudências dos tribunais, normalmente, não estou dizendo que pode acontecer de sair dessa regra, mas seguem muitas orientações do STF e do STJ. E acaba o tribunal, às vezes, as questões nem chegaram no STF, no STJ, mas os tribunais já pacificaram nesse sentido. Então, aqui, o Tribunal do Estado da Bahia teve a preocupação de certa forma, dar uma rapidez maior nos processos que são julgados. Com isso, criou esse procedimento. Pacificando a jurisprudência, a tendência é de evitar maiores conflitos. Porque se a jurisprudência está pacificada, não tem por que a questão ser julgada novamente pelo tribunal. Se o tribunal já chegou num comum acordo, entre o que decidir. Mas vamos conhecer o procedimento. Então, quais são as finalidades, do procedimento? Aí está aqui. A uniformização de jurisprudência nesse tribunal pode ser resultado de um desses procedimentos. Então, olha só que interessante. Aqui está dizendo que o procedimento de uniformização de jurisprudência, ele vai nascer pode nascer em 3 momentos. Primeiro, como um incidente de uniformização de jurisprudência, nos termos da legislação processual civil desse regimento, incidente de deslocamento de competência para julgamento de recurso e pedido autônomo de edição de súmula. Vamos lá. Aqui são 3 formas, são 3 situações, mas deixando bem claro, qual é a finalidade da uniformização? É trazer uma segurança jurídica. Essa é a finalidade principal. Só que para você pedir esse procedimento de uniformização de jurisprudência, pode surgir de 3 formas. De maneira incidental. Professor, como assim de maneira incidental? É o seguinte, você está com um processo, A demanda um processo contra B, e durante o processo surge uma questão controvertida.
O processo tem uma questão controvertida. Logo, uma das partes, A ou B, pode muito bem, de maneira incidental. O que é de maneira incidental? Vai abrir um processo novo. Vai abrir um processo novo dentro do mesmo processo. Por isso fala incidental. Maneira de dizer um processo novo, mas enfim. Vai se abrir um novo procedimento. Na verdade, um novo procedimento. E esse procedimento ele só vai servir para discutir essa questão controvertida. Como assim? Vamos imaginar que eu estou requerendo do Estado uma pensão. Eu quero uma pensão porque eu leio a lei e interpreto de acordo com o meu direito. Um dos pontos controvertidos do meu pedido é de que a lei é válida para mim. Porque eu me encaixo nos requisitos da lei. Porque eu completei o tempo estabelecido pela lei. Acontece que existe uma polêmica com relação à edição da lei. Se a lei realmente tem validade ou não para as pessoas na minha situação. Com isso, abre-se um incidente. Por quê? Porque o juiz A decidiu que sim, o juiz B decidiu que não. Determinada Câmara decidiu que sim, determinada outra Câmara decidiu que não. Então, peraí, existe uma controvérsia muito grande entre os próprios julgadores com relação ao meu direito que está sendo discutido. Então, eu, parte, peço para que haja uma segurança jurídica. Vamos decidir da mesma forma. Tribunal, se posicione para que possa, de certa forma, trazer uma pacificação com relação a essa polêmica. Então, por isso fala incidental. Ele vai nascer junto com... Existe o processo principal, mas ele nasce junto com o processo principal. Ok? Existe também, que nós vimos, a questão do incidente de deslocamento de competência para julgamento de recurso. Às vezes, por questões polêmicas, quem vai julgar, quem não vai julgar, questões que envolvem conflito de atribuição de competência, também você vai gerar uma jurisprudência. Esses tempos atrás, por exemplo, só a título de curiosidade, né? Vou falar do penal, porque aqui apesar de falar processo civil, mas vou dar um exemplo análogo do processo penal. Estava assim discutindo. Bem, está correndo um adolescente, uma criança, adolescente foram... Vamos botar uma criança, foi violentada sexualmente. Então, foi vítima de estupro. E aí a pergunta é, quem que vai julgar? A justiça comum ou a vara da infância e adolescência? E aí, dentre as atribuições da vara da infância e adolescência, não existe uma previsão específica de que crimes de violência sexual são de competências da vara da infância e adolescência. Logo, quem julga é a justiça comum, a vara criminal. Ah, professor, teve polêmica? Teve polêmica, porque teve Estado que falou, não, quem julga é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Diante dessa polêmica, o STJ foi lá e discutiu e falou, não, peraí, vamos formar uma jurisprudência. Se o Estado não trouxer disposição especial a respeito de que pode ou não pode julgar, será da vara comum, será então da vara criminal. Agora, se o Estado trouxer algo nesse sentido, aí será do Estado, será da vara da infância e adolescência. Agora, analisando tão somente o ECA, analisando o Código de Processo Penal, prevalece o Código de Processo Penal. Então, pode acontecer situações de quem pode julgar, quem não pode julgar. Aí também vai, de certa forma, pacificar o entendimento. E o terceiro pedido autônomo de edição de súmula, né? Aqui também, o tribunal também pode editar súmula, não é só o STF ou o STJ. Aqui o tribunal também tem as suas súmulas. Inclusive, se você acessar o site do Estado, do Poder Judiciário da Bahia, você verá que tem edições de súmulas, né? Dica muito boa para você que está estudando para alguns concursos,
você pegar e, de certa forma, ver a matéria que você tá estudando. Ver se, de repente, tem alguma coisa lá de direito constitucional. Enfim, dá uma olhada nas súmulas que pode ser que caia na sua prova. Ok? Então, vamos lá. Como surgem as súmulas, né? Aí está aqui, artigo 217. A jurisprudência afirmada pelo tribunal será compediada em súmula. Então, o artigo 217 deixa bem claro que tem que haver o quê? Um conjunto de decisões. A súmula é o que? É um resultado de um conjunto de jurisprudências, de decisões. Por isso fala compediado, isto é, vai ser, de certa forma, essas decisões serão resumidas em uma súmula, né? Então, a súmula vai trazer a essência dessas decisões. E o parágrafo 2º diz: também poderão ser objeto de súmula os enunciados correspondentes às decisões firmadas por unanimidade dos membros efetivos do tribunal. Então, de certa forma, as súmulas são criações de decisões, de várias decisões, ou também de enunciados, né? Então, às vezes, o tribunal, se for firmado com unanimidade dentro de um julgamento, o próprio tribunal pode transformar aquele julgamento em uma súmula. Ou o tribunal pegar várias decisões e tornar-se uma súmula. Então, são as duas formas aí que o regimento traz para a criação de súmulas, né? Qual é o procedimento aplicado, né? Como é que essa súmula? E aí, como eu já dei a dica para vocês, a súmula ela vai nascer sempre o quê? Com o julgamento. E isso tem que de certa forma, tem que ter essa formalidade. Aí o interessante é o seguinte: quem irá julgar a respeito da súmula? Lembre-se, qual que é o cabeça do tribunal? O tribunal pleno. O tribunal pleno é o que manda no tribunal. Então, é o tribunal pleno. Aí, será objeto de súmula o julgamento do tribunal pleno das sessões, tomados pelo voto da maioria absoluta de seus membros efetivos e incidente de uniformização de jurisprudência. E aí, enfim, neste caso, percebam que quem vai editar essa súmula? Ou o tribunal pleno ou as sessões. Tem a sessão criminal e as duas sessões cíveis, que nós vimos na aula passada. Não são as câmaras, tá? Isso aí pode cair na sua prova. Ah, professor, Câmara pode editar súmula? Não. É o tribunal pleno e as sessões. Qual é o quórum de aprovação? Maioria absoluta. A maioria absoluta de seus membros é o efetivos, diga-se de passagem. Professor, mas como assim membros efetivos? Porque nós vimos também que, na ausência de desembargadores, juízes poderão ser chamados para poder completar o número do julgamento. Então, espera aí. O juiz é convocado para aquela finalidade. Ele é um membro efetivo? Não, ele não é membro efetivo. Ele só está ali porque um determinado desembargador entrou de férias ou está de licença. E com isso, ele não pode participar desta votação. Essa votação de súmula é para membros efetivos do Tribunal de Justiça. E aí, trata-se então da forma como vai, né, ser aplicado para nascer a jurisprudência. Aí interessante é o seguinte: durante o julgamento, pode surgir divergências. Sim, pode surgir divergências. Como assim? Durante o julgamento, pode ter divergências entre os próprios desembargadores, ou as próprias sessões, enfim. E o artigo 219 diz assim: quando convier pronunciamento das sessões em razão de relevância, questão jurídica, ou da necessidade de prevenir divergência entre as câmaras quanto à interpretação do direito, o relator ou outro desembargador, no julgamento de qualquer recurso, proporá a remessa do feito à apreciação daquele órgão. Isso significa o quê? Significa que a Câmara, percebendo
que as suas turmas estão divergindo com relação à interpretação, com relação a certas divergências, não só de interpretação, mas da própria aplicação do direito, a Câmara vai a sessão vai remeter para que o Tribunal Pleno possa fazer a interpretação, possa pacificar, possa uniformizar a decisão. Então percebam que, por existir várias câmaras, né, dentro da mesma sessão, é interessante que haja uma certa, vamos dizer assim, uma certa igualdade nas suas decisões, uma certa equivalência nas decisões. Então, por isso, vendo que vai dar polêmica, vendo que isso vai gerar conflito, então caberá às sessões mandar a questão para o pleno. E aí, levada essa questão para o pleno, né, o presidente, acolhida a proposta, né, da sessão, o presidente da Câmara ou das sessões remeterá o feito ao julgamento das sessões ou do tribunal do pleno, conforme o caso, obviamente, né? Cada caso é um caso onde poderá ser julgado pela própria sessão ou pelo pleno. A secretaria expedirá cópias autenticadas das razões da decisão e distribuirá entre os demais desembargadores. Então, os desembargadores terão cópia, o porquê que está sendo julgado. Quando diz assim, cópias autenticadas das razões, é no sentido de que, olha, os desembargadores que vão julgar a questão da uniformização, ele tem que ter conhecimento dos argumentos. E aí está aqui, funcionará como relator do incidente o desembargador do feito em que foi suscitado. Então, o desembargador foi lá, suscitou, ele foi lá e falou, não, eu estou vendo uma divergência. Se ele viu a divergência, se ele entendeu que o pleno ou a sessão tem que julgar essa divergência, é ele que vai funcionar como relator. Por quê? Porque é ele que vai dizer o porquê. É ele que vai defender a sua tese, por isso que ele é relator. Não teria lógica, né? Eu suscitar a divergência e mandar para um outro desembargador julgar. Não, eu suscito e eu falo, olha, gente, aqui está a divergência. Eu entendo que aqui nós devemos pacificar esse assunto. Aí caberá, obviamente, o voto da maioria dos membros efetivos para dar esse direito ou não. Obviamente que a Procuradoria ela terá vista dos autos para emitir um parecer. Como assim? Poxa vida, o Ministério Público, ele, de certa forma, ele participa. Nós vimos que tem até um capítulo próprio do Ministério Público. Então, essa participação do Ministério Público, ela é essencial. Por que ela é essencial? Porque ela vai dar o parecer. Mas, professor, o parecer do Ministério Público vincula? Não, não vincula. O parecer do Ministério Público, na verdade, é o quê? É uma forma de dizer, eu entendo assim, mas o desembargador não é obrigado a seguir o que o Ministério Público assim, enfim, entende. Tanto que, quando uma pessoa que não gosta do Ministério Público, que faz uma brincadeira, o Ministério Público fala, MP, o que é mero palpiteiro? Brincadeira, obviamente, feita por aqueles que não gostam do Ministério Público. Por quê? Porque ele vai dar o palpite, vai dar o seu parecer. Mas isso pode influenciar? Pode ou não influenciar a decisão do magistrado, né? E aí, devolvido tudo isso, o presidente do órgão, né, irá determinar o julgamento, né? E aí, aprovada ou não, aí, ó, a súmula poderá ser substituída. Ah, tá. E aí diz assim, submetido ao órgão, tá o seguinte para aprovação. Então, o presidente põe em pauta e aí julga. Então, olha só voltando. Alguém da Câmara, o desembargador da Câmara ou da sessão, ele percebe que existe o quê? Uma divergência. Com isso, vai haver um requerimento. Isto é, vai levar um requerimento até o presidente da sessão
ou o presidente do Pleno. Como que o presidente do Pleno julga? Quando for requerido pelo presidente da sessão. E aí, o que acontece? Vai ser dado a oportunidade para a Procuradoria se manifestar 10 dias a respeito disso. Aprovado tudo isso, irá para julgamento. É mais ou menos isso o procedimento. A súmula pode ser alterada? Foi editada a súmula, perfeito? Editou a súmula foi criada. Mas com o passar do tempo, que é muito comum, diga-se de passagem, aquela súmula ficou um pouco defasada, porque o direito modificou, a sociedade vê o direito de outra forma. E aí? Artigo 224, parágrafo 10º. A súmula poderá ser substituída por outra, em face de nova predominância jurisprudencial. Então, a súmula ela pode ser substituída. Por quê? Porque a finalidade da súmula é essa. A súmula, convenhamos, qual é mais fácil? Modificar o entendimento de uma interpretação de uma lei ou modificar a própria lei? Vai falar, modificar a interpretação. Pois é. Na verdade, eu vou ser bem sincero para vocês. A súmula não poderia nem existir, a súmula, no ponto de vista prático. Por quê? É uma crítica pessoal minha. Porque, na verdade, o legislador ele deveria estar atento a essas mudanças da sociedade. Só que, às vezes, falta coragem para o legislador. Quer ver um exemplo que eu sempre cito em sala? Da união, do reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo. É uma realidade social. Eu falando reconhecimento, não que a igreja tenha que reconhecer, não estou falando isso, estou falando do casal chegar até o cartório e ter seus direitos reconhecidos perante a lei. Perante a lei. Logo, por que eu falo isso? Por que eu estou lendo? Porque eu já recebi e-mail. Ah, professor, então quer dizer que a igreja é obrigada a aceitar o casamento? Não, não é obrigada. Aquilo é dogma religioso. Mas perante a lei, diante da realidade que nós estamos vivendo, a lei ela tem que proteger esse grupo. Não adianta, é realidade social. Agora eu lhe pergunto, em qual legislação você encontra que é possível a união, o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Aonde está escrito isso? Vai falar, professor, exatamente, o STF decidiu assim. O STF, através de uma interpretação jurisprudencial muito importante, ele decidiu assim. Mas faltou coragem ao legislador para alterar a lei. Então, às vezes, a criação de uma súmula acaba gerando muita polêmica dentro do poder legislativo e dentro do poder executivo. Por quê? Porque eles, porque o poder judiciário está invadindo. Não é que está invadindo. Ele é chamado para resolver um problema e, diante da ausência do executivo e do legislativo, quem vai resolver o problema? O judiciário. Então, o judiciário, a súmula é meio para isso, para tampar buracos da lei, né? Porque se a lei fosse clara, objetiva, se fosse uma lei que fosse de fácil aplicação, não ia necessidade de súmula, mas infelizmente não é o que ocorre. Aí, as súmulas poderão ser revistas? Se elas podem ser alteradas, é óbvio que elas podem ser revistas. Artigo 222. Os enunciados da súmula prevalecem e serão revistos na forma estabelecida nesse regimento. Quem pode propor a revisão? Vamos lá. Quem vai propor a revisão da súmula? Aí, parágrafo 1º. Qualquer desembargador poderá propor em novos feitos a revisão da jurisprudência compendiada na súmula. Então, Então, qualquer desembargador, obviamente, membro efetivo, poderá muito bem pedir aí a revisão da súmula. Professor, quem julga a revisão? Quem vai julgar a revisão aí será julgada perante a Câmara ou as sessões. E aí
acolhendo a revisão, falando, não, aqui é caso de revisão mesmo, remeterão aí à Secretaria do Pleno, né? Então, primeiro discute-se a questão na Câmara ou na sessão, depois remete-se ao Pleno. Qual é o quórum de votação? Tomem cuidado. Nós vimos que para aprovação da súmula, a maioria é absoluta. Maioria absoluta dos membros efetivos. Aqui só fala isso. Aqui no parágrafo 3º, para a alteração e cancelamento da súmula, é necessário a presença de 2/3 de seus membros efetivos. Ali não fala na aprovação da súmula a presença de membros efetivos, só fala da maioria absoluta. Aqui não, aqui tem que ter a presença de 2/3 dos membros com os votos da maioria absoluta. Ótima questão para cair em prova, aquela questão para ferrar mesmo. Por quê? Porque vai chegar lá e falar, para aprovar a súmula, aí você já sabe que é maioria absoluta. Agora, para cancelar ou para alterar a súmula, tem que ter 2/3 presentes dos membros efetivos, mais a votação da maioria absoluta. Professor, cabe recurso contra a decisão que denegar ou aceitar a revisão? Não cabe recurso. Parágrafo 6º. Da decisão que suscitar o incidente, não caberá recurso. Isso significa o quê? Significa que contra essa decisão não cabe recurso. E aí, o que caberá então? Olha, só se for mandado de segurança, algo do gênero, mas mesmo assim é muito difícil. Então, não cabe recurso. Professor, vamos imaginar o seguinte. Estou lá, vamos imaginar, eu sou o desembargador, estou com um processo, estou julgando. De repente eu escuto a notícia, olha, aquele entendimento que nós sempre aplicamos está sendo revisto, certo? Eu vou continuar com o julgamento? Eu, desembargador, vendo que aquele entendimento que eu costumo sempre aplicar, seguindo a orientação do tribunal, aquele entendimento está sendo revisto. Eu vou julgar mesmo assim? Não. Parágrafo 7º. Suscitado o incidente de revisão da súmula, poderão os relatores suspender a tramitação de todos os processos nos quais o julgamento possa ter influência. Por mais que diga a lei, né, a legislação, diga, poderá, né? Mas a interpretação dada é que deverá, porque, na verdade, se você continua aplicando a súmula, aquele julgamento depois vai ter que ser revisto. Então, por uma questão de economia processual, por uma questão de segurança jurídica, é preferível suspender em razão da revisão. E aí, terminada a revisão, volta-se ao julgamento. E aí, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Fantástica, 10. Quer continuar assistindo essa aula e muito mais? Detalhe, legislação específica completaço para o Tribunal de Justiça da Bahia, você encontra aqui no LA Concursos. Falando nisso, nós temos 2 opções de cursos online focados 100% de acordo com o edital aí, que eu tenho certeza que vai fazer a sua diferença. Primeiro curso é para o cargo técnico judiciário, área para o escrevente, área jurídica, e também para o cargo técnico judiciário, área administrativa. R$ 220, ou seja, R$ 22 por mês aí, menos de R$1 por dia, você vai ter o melhor custo-benefício da internet. Tá certo, meus amigos? Convido você, acesse nosso site, laconcurso.com.br, que eu tenho absoluta certeza que você não irá se arrepender. Tchau, tchau. Clique lá.